Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Inter de Milão e Juventus quando o Inter de Milão joga em casa é 1-2. 9 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 34 encontros com o Inter de Milão jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 16 empates e o Juventus ganhou 10 vezes. A diferença de gols é de 44-42 a favor do Inter de Milão. Durante os últimos 71 jogos, o Inter de Milão ganhou 13 vezes, houve 28 empates e o Juventus ganhou 30 vezes. A diferença de gols é 92-69 a favor do Juventus. Confrontos da temporada passada, em 1 Inter de Milão como local e 0-1 Juventus como local. Na Série A, o Inter de Milão tem 3 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Inter de Milão marca 17% dos seus gols entre os minutos 0-15? Você sabia que o Juventus marca 23% dos seus gols entre os minutos 76-90? O Inter de Milão ganhou 5 jogos consecutivos em casa. O Juventus tem 5 cartões vermelhos nesta temporada. Este é o número mais alto na Série A. O Inter de Milão não conseguiu marcar em um dos seus 13 jogos em casa pela Série A nesta temporada. O Juventus não conseguiu marcar em 4 dos seus 12 jogos fora pela Série A nesta temporada. Campanha em casa do Inter de Milão nesta temporada em 11 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Lautaro Martinez é o maior artilheiro do Inter de Milão com 14 gols. Dusan Vlahovic já marcou 8 vezes para o Juventus. Nicolo Barella fez o maior número de assistências para o Inter de Milão com 6. Filip Kostic é quem tem maior assistências no Juventus 8. Marcelo Brozovic tem mais cartões amarelos 5 do que qualquer outro jogador do Inter de Milão. Manuel Locatelli recebeu 6 pelo lado do Juventus. O Inter de Milão vence o primeiro tempo em 46% das suas partidas, o Juventus em 36% das suas partidas. O Inter de Milão vence 46% dos intervalos, o Juventus vence 36%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Juventus. No último confronto, o Juventus venceu por 2 gols. Quando o Inter de Milão lidera em casa por 1-0, eles vencem em 95% dos jogos. Quando o Juventus lidera por 0-1 fora, eles vencem em 80% dos jogos. Quando o Inter de Milão começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 37% dos seus jogos. Quando o Juventus perde por 1-0 fora, eles vencem em 15% dos seus jogos. A performance de Juventus nos últimos 5 jogos é melhor do que Inter de Milão. O Inter de Milão perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Juventus em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Inter de Milão venceu 3, o Juventus venceu 1 e houve um empate. Em média, o Inter de Milão marca 1,6 gols numa partida contra o Juventus e o Juventus marca 1,2 gols contra o Inter de Milão. O número médio de gols nos confrontos entre Inter de Milão e Juventus é de 2,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Inter de Milão e Juventus é de 1. Em média, o Inter de Milão marca 2,31 gols jogando em casa e o Juventus marca 1,12 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.